Olá, antes do vídeo, se inscreve no canal e apoia o meu conteúdo. Obrigado! Por exemplo, no Apocalipse fala que alguns demônios serão liberados do abismo. Mas não é segundo o céu Não e é nem o Hades e nem o Geena. É um lugar onde estão presos os demônios da época de Noé que se relacionaram com as mulheres e tiveram os chamados nefilins, os gigantes e tal. Eles estão presos. Eles estão presos lá. Entendi. Por isso que a gente sabe que esses demônios hoje não fazem mais isso. Tá. Só para finalizar a hierarquia, então, qual que é a Deixa eu pegar patente aqui. mais... Eu vou pegar aqui Efésios 6 e já vou te falar. Mas se quiser, ele procura lá também. Não, mas eu tenho Tem aqui aí? ó, no meu... E depois sobre a tua experiência, se teve alguma experiência... Eu tive uma experiência tremenda. O anjo, a gente consegue olhar para ele ou é como Deus que é uma... Você não, é impossível você... Depende em que nível de visão você está tendo. Porque você pode ter uma visão, por exemplo, espiritual de olho fechado. Isso você pode ter. Agora, quando você tem de visão aberta, é complicado. Eu vou contar a minha experiência de ter visto anjo e também demônio. Que a descrição que... Já viu a representação, e segundo a descrição da Bíblia, fica um ser assustador, né? É. Tantos olhos, tantas asas e não sei o quê. Quer ver, ó? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados. Principado é arquê, que é de arcanjo, é o mesmo prefixo, tá? Só que para demônio não é arcanjo, é principado. Depois em potestades, que é exousia. Potestades são seres espirituais que são poderosos para atuar em áreas específicas. Não países. Não países. A área deles é a área, por exemplo, na área da sexualidade, Entendi. na área da violência, Droga, essas coisas. na área de drogas. São seres muito poderosos, mas que não dominam territórios físicos, eles dominam áreas, né? Depois ele fala dominadores, né? Aqui Cosmocrator. Aqui fala literalmente príncipe desta era. Então são demônios que atuam no tempo. Como assim? Por exemplo, eles atuam trazendo uma certa tendência, um certo viés para um lugar durante um tempo. Entendi. Entendeu? Então são esses os cosmocratos ou os chamados dominadores desse mundo. E as forças espirituais do mal é a ralé. Tá. São os soldados rasos. Então essa é a hierarquia. Principados, Mas essas dos demônios. demônios. E dos anjos. Dos anjos o que a gente tem são querubins, serafins, arcanjos e anjos. E ainda você tem os seres viventes que aparecem lá em Apocalipse, que são seres que parecem, alguns afirmam que até são os serafins, porque ele tem 4 caras, tem 6 asas, eles têm semelhança aos serafins lá de Isaías, né, capítulo 6. E existe a ideia do anjo da guarda, um anjo para cada pessoa? Sim, eu não tenho dúvida. É? Eu não tenho dúvida. A Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos, eles cuidam de nós. A Bíblia diz que eles são ministradores. Mas tem um anjo, por exemplo... Muito provavelmente você tem um anjo, um ou mais, que né? eles não atuam num espaço que a gente entende. Ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar ao mesmo tempo, de outra pessoa? Não. Existem duas coisas diferentes. A dimensão espiritual deles é uma outra dimensão, não é um mundo físico. Tá. Mas se eles estão aqui, eles estão enxergando, como se fosse por um buraco de minhoca, eles estão enxergando a nossa dimensão. Tá. E atuando. E atuando. Eles podem, inclusive, estar aqui na nossa dimensão, só que estando em outra dimensão, porque senão eles incorporariam. Mas, por exemplo, do jeito que a gente falou que um demônio pode colocar pensamentos ruins... Ele pode até entrar numa pessoa. O que? O demônio? Lógico. Sim. Mas os anjos, eles também atuam soprando, Os anjos, falando alguma eles coisa? nos protegem. Eles não influenciam no... Podem influenciar também. Falando alguma coisa? Pode. Assim, para de beber Coca-Cola. Não, eles podem dizer assim, não vá por aí. Ah, é? E você achar que... Você fala, eu acho poxa... que, putz, não é legal. Não é legal é por aqui. Puta, aquele cara, não gostei daquela pessoa. Pode ser Eu não tenho dúvida que eles fazem isso. Entendi. Mas eles não incorporam. Não, eles não incorporam porque
nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, o propósito de entrar na vida de uma pessoa não é um propósito de Deus para os seres angelicais. Mas os demônios, eles querem possuir na força, né? Entendi. A experiência que eu tive, quando eu era novo convertido, eu estava uma vez em Belo Horizonte e a gente teve um culto maravilhoso, a presença de Deus. Sabe aquele culto que você... Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Que... eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse pedido? Então, eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Ah, meu Deus. E eu tava lá deitado. Eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente, eu senti um arrepio do meu lado aqui. E o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então... Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu de olho fechado. Falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu senti a presença dele. E medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, né? O pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Não, então não abri o olho, não vi. Não abri e não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam. Mas eu sentia que na minha frente tinha o demônio. E que estava rolando algum tipo de E eu comecei batalha. a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso, e ele me tentando. Aí chegou uma hora, eu senti que Deus estava me dando vitória, e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado, mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance, que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim, olhando. Sei. Como eu, daquele lá, eu abri o olho e ele estava na minha frente. Entendeu? E muitas vezes Deus fala, vai por aqui. Entendi. Eu desvio. Aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé. Porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É? Direto. Vê sempre. Vê, fala e fala, ó, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho nunca tive muitas experiências nessa área, mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria, lembra daquela galeria que tinha de rock na 24 de maio?
Eu fui ali, comprei uns livros, ali tinha umas livrarias evangélicas, você lembra? Ainda tem a Galeria do Rock. Tem a Galeria do Rock tem. lá, então, era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio, estava indo em direção à Praça da República, para ali pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso para ver o que era. Eu tinha comprado 3 livros. E tinha um cara com olhos vendados. E o cara tava adivinhando, pegando carteira de identidade. Sei. Os caras, e ele sabia tudo. E eu fiquei, isso aí é de grupo. Isso é mentira, isso aí tem um ponto. Tem alguma coisa aí, não acreditei. O cara começou a vir, em cada um, ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou, eis aí um homem de Deus que acabou de comprar 3 livros. Cara, subiu um arrepio assim, ó. Falei, Deus do céu, o que é isso? Aí o Espírito falou para mim assim, esse é um espírito de adivinhação. Comece a orar. Eu comecei a orar baixinho em línguas. Ele começou a errar. Tinha alguém soprando para ele, algum demônio? Não, o demônio estava soprando, eu repreendi. Aí o cara que estava companheiro dele falou, você errou. O cara estava com o olho vendado, ele virou pro meu lado. Ele se ligou que Ele era virou você. pro meu lado e falou, tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei, pronto. Eu vou tomar um pau aqui dessa multidão. Então, existe pessoas que adivinham, mas por causa de demônios, espírito de adivinhação na Bíblia. E isso não é bom. Não é bom Não, você claro se que não. abrir para esse tipo de coisa. Porque tem um ele preço. engana as pessoas e quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado. Entendi. Enquanto eu estava orando, o cara não acertou mais. Aí o Espírito falou, agora vai. Eu andei uns 200 metros, ele falou, volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. Aí Deus falou assim, eu te trouxe aqui para te mostrar o mundo espiritual. Agora entra na livraria que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu entrei... Na mesma livraria? Não, numa outra livraria ali perto. Eu comecei a procurar, nem sabia o que era, e de repente eu vi uma área escrito Nova Era. O Espírito falou, pega esse livro. Eu comprei. Depois daquilo eu li 80 livros sobre Nova Era. E Deus falou, agora você vai avisar o mundo do que está acontecendo e o que vai vir mais pra frente. Vilela, é tão real. Um dia eu estava no meu quarto, deitado com a Lilian. Nova Era, cristais... Todos esses enganos, essa coisa de era de peixes acabou, Sei. agora era de aquários, tem que quebrar os paradigmas da era de peixes, é uma nova mentalidade. Isso tudo é o espírito engano. Enquanto eu estava ali, deitado um dia no meu quarto, no meio do processo de ler aquele monte de livros, eu vi um demônio entrando de olhos abertos com uma névoa. Ele veio e começou a me fechar a garganta, me sufocar, e eu estava perdendo o ar. Eu comecei a tentar falar o nome de Jesus, não conseguia, até que escapou. Jesus! Quando eu falei isso, pum! Fui liberto. Deus falou assim, agora eu vou te levantar nessa nação. A nossa igreja era pequenininha, não tinha 150 pessoas. Deus falou, você vai fazer esse projeto e você vai falar para o mundo sobre Nova Era. Cara, eu fiz um evento, tinha um amigo meu que era meu discípulo, ele era filho do dono da Impar, do Atacadão, um cara poderoso. Eu fui dar esse curso numa universidade em Ribeirão, ele ficou tão maluco, ele falou assim, eu vou patrocinar para você ir para um lugar grande. Eu falei, aonde? No AMB. Nossa. Aí tinha 2 auditórios, tinha um menor de 1.200 e um de 3.500, que era o Elis Regina. Falei, vamos no menor. Ele falou, não, vamos pro maior. Falei, cara, ninguém me conhece, como é que eu vou num negócio de 3.000? Nossa igreja tem 100 e poucas pessoas, que nós vamos passar uma vergonha lá. E o meu povo começou a orar. E eles diziam assim, tinha as mulheradas que falavam doida de pedra, né? Eu tô vendo a fila ainda até a marginal. Eu falava, ai Deus do céu, o senhor só bota doido no meu lado. Não pode um negócio desse. Sabe o que aconteceu, Vilela? No dia do evento, no primeiro dia, tinha 5.000 pessoas. Cabiam 3.200. Só que lotaram até assim. No segundo dia, tinha 20.000 para fora. Nossa.
ia até a Marginal. Naquele dia tinha um deputado da Universal, ficou tão maluco do que eu falei, que um mês depois eu estava com um programa nacional na Record. Aí meu ministério começou a explodir. E Deus foi mudando a minha vida por causa desse negócio. Agora, o sobrenatural é uma coisa tão grande que no primeiro dia na estreia, quando eu falei do Maitreya, Maitreya é o nome do anticristo que tem na maçonaria. Maitreya? Maitreya. É o anticristo. Quando eu falei do Maitreya, pum, no telão. Porque tinha mais de 10 mil pessoas lá fora. Tinha quase 20 mil. Todos os telões de fora, o som parou. E a gente ouvia a multidão lá fora. Porque como só cabia 3.500 dentro, uma parte lá tinha fora. umas 20 mil lá fora. Naquela hora, Deus falou, repreende. Eu levantei numa garra, numa coragem. Eu falei, em nome de Jesus, demônio, você não tem autoridade. Tira as mãos agora de todos esses cabos, não sei o que lá. Puf, voltou. Do nada. Aí a gente só viu o povo lá. E foi maravilhoso. A partir daí eu comecei a correr o Brasil. Todo lugar que eu ia pregar, esse mesmo tema, quando chegava naquela parte do Maitreya, parava o negócio. Em todos os lugares, até nos Estados Unidos, quando eu estava gravando num estúdio americano, falando sobre esse tema, quando chegou nessa parte, parou. O demônio vinha, e até hoje, Vilela, quando eu falo do anticristo, muitas vezes eu estou fazendo live cá, eu tenho que orar, falar, agora você não pode entrar aqui. O espírito que atua é alguma coisa. O mundo espiritual não é brincadeira. Chegou uma hora que eu até avisava, em Londrina, nós somos pro principal teatro da cidade. Eu cheguei pro técnico de som, falei, olha, vai chegar uma parte que eu estiver falando assim, o som vai parar. O cara virou para mim e falou, o melhor som que tem aqui é meu, eu sou... O cara não era cristão. Eu falei, vai acontecer isso. Você pode escrever que vai acontecer, porque em todo lugar acontece. Até fita cassete, sabe, de VHS, que eu ia em cidadezinha pequena, chegava naquela parte, pum! Não deu outra. Chegou naquela parte, o negócio gripou. E eu levantava já na autoridade, em nome de Jesus, repreendia. Aí aquela massa de gente se convertendo. Porque viu, o cara chegou para mim e falou, o que é isso? Eu falei, isso é um mundo espiritual. Agindo no mundo material. Esse espírito quer me resistir, porque eu estou deflagrando, estou dizendo quem ele é.